Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nós nos colocamos na presença do Senhor e permitimos que Deus venha, através de suas santas escrituras, conversar conosco, falar conosco, se entregar para nós, despejar sobre nós toda a sua sabedoria, tudo aquilo que está presente em sua santa palavra. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo e é uma grande alegria estar aqui mais uma vez para meditar com vocês e desde já eu convido você a se inscrever no canal, convido você a compartilhar essa santa palavra, essa santa meditação com outros irmãos e irmãs que muito provavelmente precisam também escutar a palavra do Senhor. Faça com que a evangelização chegue cada vez mais longe. Que nós possamos então abrir nossos corações e permitir que o Espírito Santo, que a Santíssima Trindade tome conta de nós e nos ajude a bem contemplar e meditar as Santas Escrituras. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom e amado Espírito Santo, clamo a Ti que venha inspirar-me. Tu que és o amor do Pai e do Filho, clamo a Ti que venha consumir-me. Nessa jornada pelo verdadeiro caminho, clamo a Ti que venha conduzir-me. E diante de toda a frieza espiritual, clamo a Ti que venha incendiar-me. Ó Maria, minha doce mãezinha, confio que constantemente há de olhar-me. Ó José, meu forte paizinho, confio que não deixe de guardar-me. Com Jesus intercedendo aí do céu, confio que logo venham abençoar-me. De todo mal, de toda ilusão, de todo perigo, confio que hão de preservar-me. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Quinto domingo do tempo comum, chegamos à quinta semana do tempo comum, já estamos nos aproximando diretamente da quaresma, daqui a pouco já é quarta-feira de cinzas, meus irmãos e irmãs, e que nós possamos então mergulhar intensamente naquilo que vem do Senhor, naquilo que está preparado pelo Senhor para esta quaresma deste ano de 2026. Nesta quinta semana, neste quinto domingo, nós estamos aqui para meditar mais uma vez a palavra do Senhor. Lá, na primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 58. Assim diz o Senhor: reparta o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares alguém nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele vai te atender. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se destruir teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolhes de coração aberto o indigente e prestas todo o socorro ao necessitado, há de nascer nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 111, 112. A luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, a este, o crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram
uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e irmãs, perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Quinto domingo do tempo comum. Hoje as leituras são curtinhas, mas são leituras muito interessantes, leituras muito marcantes, como toda a Escritura em si. Neste quinto domingo do tempo comum, nós somos convidados a contemplar coisas muito necessárias para o nosso dia a dia. Percebam que a palavra como um todo ela está falando sobre boas obras. Mas boas obras como? Será que é simplesmente você chegar e começar a fazer coisas boazinhas, né? Aquelas gentilezas minúsculas, assim, digamos assim? Deixa eu te falar uma coisa. Aproveitando, inclusive, eu acabei lembrando. Certa vez eu vi acho que não lembro se foi um meme. Uma coisa do tipo. Na verdade, não foi um meme, não. Eu vi uma postagem em algum lugar que falava assim: quando você for fazer boas ações, não leve sua câmera. Até certo ponto é uma verdade. Não estou dizendo que você precisa esconder tudo aquilo que você faz. Se você, por exemplo, recebe doações, como é o nosso caso na comunidade, nós recebemos doações, então que nós possamos distribuir essas doações e mostrar para as pessoas: olha, gente, aquilo que vocês nos deram, é isso que estamos fazendo. O Instituto Hesed faz isso, outras instituições religiosas fazem isso também. Inclusive, se você quiser conhecer também, ajude a igreja que sofre, ajude a igreja que necessita. É só você pesquisar na internet. É uma instituição também da Igreja Católica que ajuda diversos lugares ao redor do mundo, principalmente com aquilo que são mais necessitados, aqueles que são mais necessitados e estão em situação de miséria na África, por exemplo. O grande ponto é que a manifestação das boas obras, elas perpassam, né? A manifestação da boa obra só acontece de fato quando essa boa obra está alicerçada naquilo que temos interiormente. Se temos algo interior, como a ganância, você vai fazer algo bom para outra pessoa, mas você vai criar algo em troca. Se você tem algo bom dentro do teu coração, você vai manifestar coisas boas simplesmente porque você está contente em fazer isso e há mais alegria em dar do que em receber, como vai dizer São Paulo. Se você realmente está gentil, se você é uma pessoa gentil, se você deseja fazer coisas boas, você realmente vai dar para o próximo aquilo que está no teu coração, não necessariamente uma manifestação para que haja vaidade em você, egocentrismo em você, para que você seja visto, para você subir em um palanque, para que as pessoas batam foto de você e enxerguem você. Isso para nós é algo muito forte, para nós carmelitas é algo muito forte, porque no fim das contas, nós nos escondemos no Carmelo justamente porque nós não queremos ser vistos. E serviço é justamente isso, a capacidade de nos escondermos para que Deus seja louvado e glorificado naquilo que nós fazemos. Quando o profeta Isaías começa, no versículo 7, do capítulo 58, quando o profeta Isaías começa a falar, ou melhor, quando Deus fala através de Isaías, Deus vai dizer o seguinte: você precisa repartir o pão com o faminto. Você precisa acolher na sua casa os pobres, missionários, os peregrinos, aqueles que não têm onde ficar. Quando encontrares
alguém que está nu, cobre essa pessoa. Cubra, dê roupas, doe roupas. Talvez você tenha roupas aí no seu guarda-roupa que você nem use mais e que já está se tornando supérfluo. Ou seja, você já está exagerando na sua quantidade de bens. E você nem parte com seus irmãos e irmãs. Então, assim vai brilhar a tua luz. Se você fizer tudo isso, a tua luz vai brilhar como a aurora. Versículo 8. Tua saúde vai se recuperar mais depressa. Percebam, meus irmãos e irmãs, que Deus ele não está nos dando diagnósticos científicos, mas Ele está nos dando diagnósticos científicos. Ele não está dizendo para nós com termos científicos, mas Ele está falando conosco e dizendo: se você é gentil, dentro de você vai acontecer coisas que vão te deixar mais alegre. Você vai ficar mais saudável. Cientificamente comprovado, inclusive. Se você faz coisas boas, se você é gentil, se você presta gentileza, você se sente bem. A sua saúde vai se recuperar mais depressa. Olha só. À frente vai caminhar a tua justiça e a glória do Senhor vai te seguir. Olha só que coisa interessante. Se você faz coisas boas manifestadas por um coração que vem do Senhor, se você faz coisas boas, o Senhor vai continuar contigo sempre, ele vai te seguir sempre. Se você caminha na justiça, você estará verdadeiramente louvando a Deus. Então invocarás o Senhor teu Deus e Ele vai te atender. Lembra do que eu meditei ontem? Lembra do que eu falei ontem na meditação? Ontem eu disse, se vocês verdadeiramente se entregarem, se você fizer algo que agrade o Senhor, assim como Salomão fez, então você vai aproximar o Senhor teu Deus da tua vida. Se você faz obras boas, se você faz coisas boas, a tua justiça caminhará sempre à frente e a glória do Senhor vai te seguir. Você vai invocar Deus no tempo oportuno e Ele vai te atender. Você vai pedir socorro e Ele dirá: eu estou aqui. Porque Deus, Ele perscruta os corações, Ele não olha para aquilo que está fora. Ele olha para aquilo que está dentro. E se o seu coração está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, significa que você não está seguindo aquilo que o Deus de Israel revela na palavra do Senhor. E hoje, de modo muito particular, aquilo que Deus revelou através do profeta Isaías. Se você acolhe de coração aberto o indigente e presta todo o socorro necessário ao necessitado, vai nascer a luz dentro de ti. E aqui eu quero também chamar a atenção, especialmente para o final do versículo 9, para pessoas, principalmente aquelas que têm... Eu vou falar com todas as letras, né? Pessoas de cabeça dura, pessoas de coração endurecido, pessoas que querem fazer as coisas a bel prazer, pessoas que não param para escutar, pessoas que só sabem mandar, gritar, berrar e que não sabem ouvir. Versículo 9. Se você destruir os teus instrumentos de opressão, se você destruir os teus instrumentos de opressão, se você deixar de lado os hábitos autoritários que chegam a ser violentos, se você parar com essa linguagem maldosa, se você acolhe, versículo 10, se você acolhe de coração aberto aquele que é indigente, aquele que é fraco, aquele que é pobre, aquele que não tem nada, se você presta todo o socorro ao que é necessitado, se você é caridoso, então as trevas que existem dentro de você, percebam, as trevas que existem dentro de você vão se tornar luz. A tua vida obscura será como o meio-dia. Ou seja, o sol vai brilhar no ponto mais alto, a tua luz vai brilhar de forma real e a tua vida obscura vai se desfazer. Mas não, você pode continuar então, se você quiser, você pode continuar com esse teu jeito de falar que parece um brutamontes. Mas não, se quiser, você pode continuar com esse teu jeito autoritário de falar, querendo mandar em todo mundo, querendo brigar com todo mundo, levantando tua voz como se fosse monstro, assim, sei lá. Pode continuar rugindo para todo mundo, berrando com todo mundo. Pode continuar com esse teu coração endurecido que não abre para ninguém, que não se abre para ninguém, que não fala com ninguém, que não faz amigo com ninguém, não faz amizade com ninguém. Continua com esse teu jeito.
esse teu jeito bruto. Continue. Com certeza você vai muito mais longe assim, não é verdade? Não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu era assim. Eu não preciso dizer isso para ninguém em especial. Eu era assim, eu sei como eu era. E eu precisei aprender muito, meus irmãos e irmãs, a ser cada vez mais ouvinte, a ser cada vez mais silencioso. Fico até muito feliz todas as vezes que eu lembro que eu sou carmelita, porque silenciar era algo muito complicado. Falar pouco era algo muito complicado. Eu falo muito, porque eu sou professor. Mas uma coisa é você falar e não querer ouvir. Isso aí é diferente. Você precisa ser mais ouvinte, você precisa saber como falar, você precisa saber como agir, você precisa deixar o teu lado de opressor, os teus instrumentos de opressão, esse lado de quase violento, ou até violento, talvez você seja uma pessoa muito violenta, verbalmente violenta, fisicamente violenta. Deixe imediatamente isto. É o que o Senhor está dizendo na primeira leitura. E aí quando nós nos convertemos, quando nós queremos realmente mudar, quando nós queremos realmente nos transformar, aí vem o Salmo. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Se você se torna uma pessoa justa, se você segue a justiça, se você segue as leis, se você deseja agir de acordo com aquilo que Deus manda, uma luz brilha nas trevas para a sua vida. Uma luz vai brilhar nas trevas para a sua vida. E vai permanecer para sempre. Percebam, olha o que o Salmo está dizendo. Permanece para sempre o bem que fez. Em que sentido, meus irmãos e irmãs? O Salmo nos explica. Ele é correto. Aquele que é justo verdadeiramente, ele é correto, generoso e compassivo. Como uma luz que brilha nas trevas. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Você precisa verdadeiramente ser essa pessoa correta, agindo com retidão, generoso, compassivo, caridoso, verdadeiramente, prestativo, que se lança, que se abre, que se permite, né? Que resolve todos os seus negócios com justiça, que não fica querendo pisar nos outros, que não fica trapaceando, que não fica usando de artimanhas, porque jamais vacilará aquele que é reto, e a sua lembrança permanece eternamente. Se você fizer coisas boas, lembre-se dos santos. Quantas coisas boas eles fizeram, quantas situações eles passaram, quantas coisas boas eles honraram o nome do Senhor, nosso Deus. Quantas coisas eles fizeram e assim eles verdadeiramente se converteram e se convertendo, se santificaram, se santificando. Eles permanecem até hoje nas nossas lembranças com os seus exemplos. Esses foram os santos e assim é o que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco, nos santificar. Como eu já falei também aqui em meditação, mas eu gosto muito de lembrar a minha amiga do céu, a Beata Sandra Sabatini, que disse: nós temos bons cristãos no mundo. Nós precisamos de santos, meus irmãos e irmãs. Mas lembrem-se, meus irmãos e irmãs, lembrem-se, meus irmãos e irmãs. Isso é muito necessário. A segunda leitura vai nos lembrar vai nos dar um aviso. O que foi que eu falei no início? Que nós precisamos ter um coração sincero. Aquilo que está dentro dos nossos corações verdadeiramente é o que o Senhor perscruta. Ele sabe quais são as nossas intenções reais. Ele sabe quais são as intenções dos nossos corações. Ele sabe. Ele verdadeiramente sabe. Então nós não podemos simplesmente começar a fazer coisas boas a bel prazer e fazer coisas boas simplesmente porque nós queremos nos engrandecer. Não. Paulo vai nos ensinar isso quando ele está falando aqui na primeira carta aos Coríntios, para a comunidade de Corinto. Ele está dizendo: meus irmãos e irmãs, eu poderia me usufruir da sabedoria humana. Eu poderia falar coisas boas, coisas belas, coisas verdadeiramente interessantes, simplesmente para mostrar que eu sei muito, para mostrar que eu tenho muito conhecimento, para mostrar que eu tenho uma gama de instrumentos para as palavras. E ele está dizendo isso, percebam, Corinto é uma ilha da Grécia, é uma ilha grega. Era uma comunidade grega, melhor dizendo. Lá em Corinto, eles estavam imersos também naquele meio filosófico da coisa. Em todo aquele meio filosófico, a Grécia imbuída em toda a sua sabedoria antiga, clássica, que permanece até hoje, inclusive. A Grécia, ela é um exemplo de situações específicas. Por quê? Porque naquele meio
filosóficos, sábio também. Sofia, né? Filosofia ou filosofia, sabedoria. Aqui nós temos na Grécia uma situação muito específica, onde as pessoas se usufruíam das palavras para gerar argumentos que fossem bonitos, e sendo bonitos eles convenciam. Mas no fundo, dentro dos seus corações não havia verdadeiramente uma boa intenção. Paulo está dizendo isso. Eu poderia muito bem usar essas palavras bonitas, mas no fundo eu não tenho a menor intenção boa. Eu poderia muito bem chegar aqui e usar a sabedoria humana, mas no fundo, é por isso que Paulo, inclusive, ele fala sabedoria humana, no grego, né? Da carta no grego, Sofia. Mas no fundo, não é a sabedoria divina. Então eu me esvaziei. Tudo aquilo que eu tinha, eu deixei para trás. E agora eu falo. Sim, eu continuo falando, mas eu falo de alguém. Jesus Cristo, o Deus, nosso Deus crucificado. É dele que dou testemunho. Versículo 2, né? Não julguei saber de muita coisa, a não ser de Jesus Cristo. Aliás, eu estive junto de vocês e eu mostrei a minha fraqueza. Mostrei os meus receios, eu mostrei os meus tremores, ou seja, eu mostrei que eu sou humano também, eu não fui falso com vocês, eu não mostrei que eu sou maior do que vocês, muito pelo contrário. A minha palavra e a minha pregação não estão cheias das artimanhas, dos discursos persuasivos, da sabedoria. De novo, meus irmãos e irmãs, ele está falando justamente da sabedoria humana, Sofia. Não, meu discurso não está cheio dessas coisas que nós vemos por aí. Meu discurso não está cheio dessas coisas que nós enxergamos nessas vãs filosofias que estão surgindo, nesses pensadores que estão aparecendo. Não, a minha palavra, os meus discursos, aquilo que eu venho trazendo para vocês é uma demonstração puramente de poder do Espírito Santo agindo em mim. Nada sou eu. Tudo é o Espírito Santo. Versículo 5, para que a fé de vocês possa ser baseada no poder do Deus verdadeiro e não no poder de Paulo, não no meu poder, não no poder de quem fala, de quem prega. Vocês não estão escutando Daniel, vocês não podem escutar o Daniel, vocês precisam escutar a palavra, vocês precisam escutar o próprio Jesus Cristo, Deus, de quem eu dou testemunho. Vocês precisam verdadeiramente, nós precisamos verdadeiramente saber como agir os nossos corações. A intenção dos nossos corações precisa ser a luz que vem do Senhor. E precisa ser também levar essa mesma luz para os que estão nas trevas. Quantos e quantos por aí que estão perdidos porque não conhecem Jesus, e quantos por aí que estão falando de um Jesus que não existe, que não existiu, porque ficam mentindo através das Sagradas Escrituras e querendo moldar as Escrituras a bel prazer. Não. Jesus, ele aponta o dedo para cada um daqueles que ele escolheu. Verdadeiramente ele diz: vocês são o sal da terra. E se vocês pararem de falar a verdade, vocês vão deixar de ser saborosos, né? O sal, se ele parar de salgar, se ele perder o sabor, como salgaremos, né? Como disse Jesus no Evangelho. Vocês são a luz do mundo. Vocês não podem simplesmente querer se esconder, querer esconder aquilo que vocês têm de vocês, a luz que tem dentro de vocês. Essa luz não emana de uma vela, essa luz não emana de um candelabro, essa luz emana de um fogo ardente que se chama Espírito Santo. Vocês precisam querer mostrar esse Espírito Santo, mas você precisa ter intimidade com o Espírito, abrir-se, lançar-se, entregar-se verdadeiramente, diretamente ao Senhor. Faça a partir daquilo que o poder do Espírito Santo deixar fazer em você. Chegue para o Espírito Santo, feche seus olhos, reze e peça verdadeiramente: Senhor, através do poder do Teu Santo Espírito, faz através de mim, fale através de mim, ore através de mim, para que não seja eu mesmo. Como disse São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, para que não seja eu mesmo agindo, para que seja o Senhor agindo. E eu encerro essa meditação, meus irmãos e irmãs, usando uma frase da minha madrinha, Santa Teresinha, quando ela dizia que toda a caridade, toda a bondade que existe em mim, não sou eu. É Jesus que faz através da minha vida. Que nós possamos verdadeiramente ser motivados por isso, viver através disso. Que nós possamos verdadeiramente caminhar assim.
Dessa maneira, nós podemos nos abrir cada vez mais ao Espírito Santo que deseja fazer boas obras através de nós. Obras de santidade, obras que realmente vão nos levar para o céu. Não obras de egoísmo, egocentrismo, não. Obras de um coração sincero que realmente deseja ser caridoso, compassivo, que realmente deseja revelar quem é Jesus, testemunhar Jesus através das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Jesus, nós te pedimos encarecidamente que venha com teu sangue precioso, com tua água viva e se derrame sobre nós para que possamos saber fazer boas obras, com o exemplo da tua infinita misericórdia, que possamos ser também misericordiosos, como o Senhor diz no teu santo evangelho. Nós te pedimos, nós necessitamos. Abençoe-nos, Senhor, verdadeiramente, derrame tuas graças através de nós e faça-nos verdadeiramente santos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.